pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando e estudando, né? Então, gente, nessa semana a gente vai ter aí alguns tópicos para ver, né? Por questões aí, como nós estamos no quarto bimestre já, a gente tem alguns conteúdos para rever, tá bom? Então, nessa semana eu preparei uns slides para vocês com alguns tópicos, tá? Na verdade, são dois tópicos. Tópico referente à corrente elétrica e resistores e os tópicos, né, a associação de resistores e geradores lá, tá bom? Vamos lá? Então, vamos rever esses conteúdos. Como eu falei para vocês, a ideia é a gente rever, tá? Então, esses conteúdos, eles vão estar na apostila 10 do segundo ano, tá? Então, a apostila 10, ela vai trazer para nós o conceito de corrente elétrica, de potência, vai trazer associação de resistores, as leis de Ohm, tá bom? Na apostila de vocês, na Mega 1, está lá nos dois últimos tópicos da apostila Mega 1, tá bom? Que é referente, então, a Mega é referente à eletricidade, certo? O primeiro conceito, então, que a gente vai ter que relembrar aqui é o conceito de corrente elétrica. Quando a gente fala de um material sólido, a gente define corrente elétrica como sendo o movimento ordenado das cargas elétricas, tá? Então, aqui a gente tem um fio condutor, né? E nesse fio condutor, por que um fio é considerado condutor? Justamente porque ele tem uma quantidade de elétrons livres maior, e aí esses elétrons que são chamados elétrons livres, eles têm a capacidade de se movimentar por esse condutor, tá bom? Aqui a gente tem então os elétrons, percebam que os elétrons estão saindo da esquerda para a direita, e o sentido convencional da corrente elétrica tá da direita para a esquerda. A gente já vai falar um pouquinho melhor dessa ideia do sentido convencional e do sentido real, tá? Quem que vai gerar essa passagem de corrente elétrica? Uma fonte de tensão, ou seja, uma diferença de potencial elétrico é que vai ser responsável pela movimentação desses elétrons no material condutor, tá? E aí você tem lá o polo negativo, no caso aqui está representando uma pilha, e o polo positivo dessa pilha, tá? Por convenção, o terminal com maior potencial elétrico é denominado positivo e o de menor potencial elétrico negativo, certo? Como eu falei, a gente tem o sentido convencional e o sentido real, tá? Então, convencionou-se que o sentido da corrente elétrica como sendo um sentido de cargas elétricas positivas, caso elas existissem, tá? Que corresponde ao sentido oposto das cargas negativas. O que a gente entende nisso daqui, gente? A ideia de mais e de menos veio de um período onde as pessoas estavam trabalhando muito com as contas bancárias. Iniciou-se a ideia de contas bancárias, tá? Então, a pessoa tinha lá na sua conta bancária um saldo positivo e um saldo negativo, né? No caso da conta bancária, sempre você vai fazer uma transferência do positivo pro que tá menos, né? Então, a gente tem isso também no caso do sentido da corrente convencional. Convencionou-se que vai do mais pro menos, tá? Só que o que acontece, gente? Depois da descoberta das cargas positivas, dos prótons, das cargas negativas, dos elétrons, percebeu-se que quem se movimenta são as cargas negativas e não as cargas positivas. Então, quem que se movimenta? É o elétron para o próton. Então, sai as cargas negativas de menos para mais. Porque lembra da atração e repulsão, né? As cargas e sinais diferentes se atraem. Quem se movimenta são os elétrons. Então, o sentido real da corrente elétrica é do menos para o mais. Por quê? Porque as cargas negativas é que se movimentam, certo? Porém, a gente vai adotar sempre o sentido convencional, do mais para o menos. Geralmente, quando se quer adotar um sentido real, isso fica explícito na resolução dos exercícios, tá? Eles vão dizer lá para vocês, considerando o sentido real da corrente elétrica, certo? Como que a gente calcula a intensidade da corrente elétrica? A gente calcula a intensidade da corrente elétrica de duas maneiras.
Uma, através do gráfico, né? Então, quando a intensidade de corrente elétrica varia no decorrer do tempo, essa variação pode ser representada no gráfico, intensidade pelo tempo, tá? Se a gente calcular a área desse gráfico vai dar para nós a intensidade, vai dar, né, a relação entre a intensidade da corrente elétrica e o tempo, tá? Na verdade, quando a gente calcula a área desse gráfico, a gente está calculando a quantidade de cargas elétricas ali que passou nesse intervalo de tempo, tá? Outra relação que a gente tem aqui, quantidade, a intensidade de corrente elétrica, é estabelecida pela razão entre a quantidade de carga elétrica e o intervalo de tempo, tá? Então, para a gente calcular corrente elétrica, a gente usa variação da quantidade de carga pelo intervalo de tempo, ou usa a relação do gráfico intensidade em função do tempo ali, certo? Uma outra coisa que a gente tem importante quando a gente fala de corrente elétrica é o que a gente chama de lei dos nós, tá? A lei dos nós consiste no quê? Geralmente, quando a gente tem um circuito elétrico, ele não é um circuito único, não é um circuito que tem um caminho único, né? Geralmente, ele tem uma bifurcação, tem um truncamento, a qual a corrente elétrica vai percorrer. O que a lei dos nós diz para nós? Que a quantidade de carga elétrica que chega no nó tem que ser igual à quantidade de corrente elétrica que sai do nó. Isso, a ideia da representação, né, da conservação das cargas elétricas. Então, aqui nessa figura, a gente está vendo a corrente I1 chegando, a corrente I2 chegando no nó. Enquanto que do nó está saindo a corrente I3 e a corrente I4. Certo? Então, pela conservação das cargas, pela lei dos nós, a corrente elétrica que chega tem que ser igual à corrente elétrica que sai. Então, nessa relação, a gente vai ter que a soma da corrente I1 mais I2 tem que ser igual à corrente I3 mais I4, tá? Isso é importante para a gente ter ideia mais para frente quando a gente estiver falando lá de um circuito elétrico de resistores, de capacitores, de geradores elétricos, tá bom? Quando a gente fala de corrente elétrica, a gente vai ter uma grandeza física muito importante associada à corrente elétrica, né? A gente definiu corrente elétrica como sendo a passagem de cargas elétricas em um intervalo de tempo em um condutor, né? O que acontece? Todo material ele vai gerar uma certa resistência a essa passagem de corrente elétrica. Por melhor que seja o material, por melhor condutor que ele seja, ele ainda vai gerar uma pequena passagem de corrente elétrica, vai dificultar essa passagem de corrente elétrica, tá? Então, aqui o resistor, basicamente, pode ser considerado como um fio, né, ao ser passado por uma corrente elétrica. E aí, o que acontece quando passa a corrente elétrica por um material, por um fio condutor? Geralmente, ele aquece. Por que ele aquece? Justamente por causa dessa dificuldade de passar as cargas elétricas por ele. Então, as cargas elétricas vão se chocando ali, gerando uma maior vibração e, por consequência disso, a gente vai ter, então, a energia elétrica sendo transformada em energia térmica, tá? Esse efeito de energia elétrica sendo transformada em energia térmica, a gente chama de efeito Joule, tá bom? E aí, a gente vai representar num circuito elétrico o resistor de duas formas. Aqui, esse zigue-zague, ou um retângulo ali, tá? Então, toda vez que a gente vê esses símbolos num circuito elétrico, a gente tem que subentender que esse símbolo está representando resistores elétricos, tá? Enquanto que dois tracinhos, um grande e um pequeno, o grande vai representar o polo positivo, o pequeno vai representar o polo negativo, representa para nós a fonte de uma tensão, ou seja, um objeto que vai estar fornecendo uma diferença de potencial para nós, tá? Aqui embaixo a gente tem uma representação, então, entre o ponto A e o ponto B, nós temos um resistor elétrico, e aí a gente vai ter aqui, né, ligando nesse ponto A e B, uma fonte de tensão, né? Lembrando que o risquinho maior é mais, o risquinho menor, menos. Considerando lá
o sentido convencional da corrente elétrica, a gente vai de mais para menos, ou seja, o sentido dessa corrente elétrica nesse circuito representado para nós é um sentido horário, certo? Então, vai de A para B, passando ali a resistência, passando a corrente elétrica pela resistência ali, tá bom? Quando a gente fala de resistência elétrica, fala de resistores, a gente vai cair em duas leis de Ohm, tá? A primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm, tá? Experimentalmente, Ohm percebeu o quê? Que existem materiais que, ao aplicar uma diferença de potencial sobre esse material, vai gerar uma corrente elétrica, certo? Essa corrente elétrica, ela é proporcional a essa tensão. Se eu aumento a tensão, aumento a corrente elétrica. Diminuo a tensão, diminuo a corrente elétrica. O Ohm, ele percebeu, então, que existem alguns materiais que, quando você faz essa variação entre tensão e corrente elétrica, existe uma constância ali entre essa relação. E aí ele percebeu que, por mais que ele aumentasse a tensão elétrica, aumentava a corrente elétrica, aumenta a tensão, aumenta a corrente elétrica, existia uma constante relacionada a ela, tá? Essa constante ele determinou como resistência elétrica, tá? Então, a primeira lei de Ohm vai dizer para nós que existem dois tipos de materiais, o material ômico e o material não ômico. O material ômico é aquele a qual a resistência elétrica ela não varia com a variação da tensão elétrica. Você varia a tensão elétrica, varia a corrente elétrica, mas a resistência permanece a mesma. Já os materiais considerados não ômicos é aquele que você vai ter uma variação na corrente elétrica, vai ter uma variação na tensão elétrica e também vai variar a resistência elétrica, tá? Então, a primeira lei de Ohm está dizendo isso para nós, que a tensão ela é diretamente proporcional à corrente elétrica quando a gente tem uma resistência constante, tá? E essa resistência sendo constante, ela vai ser chamada de material ômico, condutor ômico. Sendo não constante, material não ômico, tá bom? A segunda lei de Ohm também foi estabelecida experimentalmente, tá? E ele percebeu que a resistência ela pode variar conforme algumas características. Que características são essas? O material, o comprimento e a área. Então, aqui você tem uma representação de um fio, né? Onde um fio tem o comprimento, tem a área da secção transversal e tem a propriedade relacionada ao fio. Então, eu posso ter um fio de cobre, posso ter um fio de prata, posso ter um fio de ouro, né? Que vai estar estabelecendo para nós o que a gente chama de resistividade do material, que é representada pela letra Rho. Então, o Ohm, ele percebeu experimentalmente que, à medida que a gente varia essas grandezas físicas, a resistividade, o comprimento e a área transversal de um fio, a gente varia a resistência desse material, tá? Então, a segunda lei de Ohm vai dizer para nós que quanto maior for o comprimento do fio, maior é a resistência que ele vai gerar. Ou seja, ele tem um caminho maior para percorrer, então a resistência aumenta. E vai ser inversamente proporcional à área de secção transversal. Ou seja, se a área é pequena, a resistência é grande. Se a área for grande, a resistência vai ser pequena, tá? Então, essa é a segunda lei de Ohm, certo? Quando a gente fala em resistência, corrente elétrica, a gente pode falar também de potência elétrica, tá? Lá da mecânica, a gente tem que lembrar que potência elétrica é a variação da energia pelo intervalo de tempo, tá? Se a gente lembrar que U é a variação da energia pela quantidade de carga elétrica, né? Então, U é igual a delta E dividido por delta Q, e que a corrente elétrica é a variação da quantidade de carga elétrica pelo intervalo de tempo, a gente vai chegar que a potência elétrica vai ser estabelecida pela corrente elétrica vezes a tensão que passa pelo circuito,
tá? Então, a gente vai multiplicar ali a relação, vai usar a relação, né, de U e I, e aí a gente chega em π, ou seja, a potência elétrica em um circuito elétrico é dado pelo produto da corrente elétrica vezes a tensão elétrica, tá bom? Essa relação aqui, então, é a potência elétrica, certo? Podemos relacionar também a potência elétrica em um resistor, tá? Como que a gente vai calcular a potência elétrica no resistor? Ou usando a resistência e a corrente, ou usando a tensão e a resistência, tá? Então, a gente pode escrever potência como sendo R vezes I ao quadrado, ou seja, a potência elétrica no resistor vai ser o produto da resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado, ou a tensão ao quadrado divididos pelo valor da resistência, tá? Então, π1, P igual a I vezes U, potência elétrica, P igual a R vezes I, potência num resistor relacionando resistência e corrente elétrica, P igual a U ao quadrado divididos por R, potência relacionando, né, a tensão e a resistência elétrica de um resistor, certo? Nós também temos uma grandeza física bastante importante, na verdade não é uma grandeza física, mas sim uma unidade de medida, né? Quando nós falamos em energia, a gente mede energia em joule no sistema internacional, tá? Nesse caso, quando a gente fala em eletricidade, quando a gente fala em consumo de residências, indústrias ou estabelecimentos comerciais, a gente vai falar em uma outra unidade para energia elétrica. Que unidade é essa? Quilowatts-hora, tá? Quilo, a gente lembra que é um prefixo de 10 à terceira, watts é a unidade de potência, hora a unidade de tempo, tá? Quando a gente multiplica todas essas grandezas físicas, potência e tempo, a gente chega na unidade de energia, tá? Então, o que representa quilowatts-hora? Quilowatts-hora vai representar a energia consumida por um aparelho de 1 kW de potência no intervalo de 1 hora, ou seja, 3.600 segundos, tá? Então, 1 kWh equivale em joule 3,6 vezes 10 na sexta joule, tá? Então, se vocês olhar, por exemplo, lá a conta da Copel, né, que teu pai paga lá todo mês, você vai ter lá não em joule, mas em quilowatts-horas. Então, você consumiu 50 kWh, 100 kWh, né? Então, você pode fazer a conversão lá em joule usando essa relação, certo? Outra coisa muito importante que nós temos em relação a máquinas elétricas, né, é a relação de rendimento, tá? Então, toda máquina ela vai trazer para nós um conceito de rendimento. No caso, a gente vai ter aqui, então, o dispositivo elétrico, a potência total, a potência útil e a potência dissipada, tá? A potência total vai ser a potência útil mais a potência dissipada, ou seja, o quanto que você usou mais aquilo que foi desperdiçado, tá? Se a gente estiver trabalhando com resistores, a gente vai ter, então, a relação da potência útil com o resistor e a corrente elétrica, e a potência dissipada, relação da tensão e a resistência elétrica lá, tá? E aí, o rendimento de um elemento eletrônico é dado pela potência útil divididos pela potência total, tá? Lembrando que o rendimento, ele sempre vai ser maior do que 1, maior do que 0, maior ou igual a 0, ou menor ou igual a 1, tá? Não existe rendimento de nenhuma máquina, seja uma máquina térmica, seja uma máquina mecânica ou elétrica, maior do que 1. O que representa um rendimento maior do que 1? Que a máquina consumiu uma energia maior do que aquela fornecida. Isso não existe fisicamente, tá? Se a gente considerar uma máquina ideal, o rendimento dela é 100%, ou seja, a energia que entrou no sistema foi toda utilizada pela máquina, mas também isso não acontece fisicamente, tá?
Certo, gente? Eu tô dando uma aceleradinha nesse vídeo para não ficar muito longo, né? Uma vez que a gente tinha bastante conceitos para que a gente discutir no vídeo de hoje, tá? Mas qualquer coisa, parem o vídeo, revejam, ouçam, anotem, tá? Para que a gente possa, aí, caso tenha dúvidas, depois discutir elas, tá bom? Estamos finalizando já, tá? Para finalizar, a gente vai ter, então, a associação de resistores em série, paralelo, os geradores e os receptores, tá? Então, uma associação, gente, é quando você liga mais de um elemento num circuito, tá? Então, a gente viu na semana passada a associação de capacitores. Hoje a gente vai ver a associação de resistores. Assim como no capacitor, a gente vai ter a associação em série, em paralela e mista, tá? Série é aquela que você tem um caminho só para percorrer. No caso agora, como a gente está associando resistores, você vai ligar o terminal de um resistor no terminal do outro, né? Então aqui a gente tem a resistência R1, R2, R3. E aí você vai ter uma tensão passando por esse circuito, tá? Quando a gente tem uma associação em série, a gente tem que lembrar das seguintes questões. Quando um resistor está em série, não existe nó entre os resistores, ou seja, ele tem um caminho só para a corrente elétrica percorrer, tá? E é importante a gente guardar que numa associação em série, a corrente elétrica que vai passar pelos resistores é a mesma, tá? Então, o R1, R2, R3 vai ter a mesma corrente elétrica passando por eles. O que não acontece, gente, com a tensão elétrica. Quando você associa um resistor em série, a tensão elétrica ela vai se dividir pelo resistor R1, R2 e R3, tá? Diferentemente do que vai acontecer lá na associação em paralelo. Então, a gente tem que guardar que em uma associação em série, a corrente elétrica é igual para todos eles e a soma da tensão elétrica vai ser igual à tensão que é fornecida pelo sistema, tá? E aí a gente pode ter um resistor equivalente que vai ser dado pela soma de todos os resistores. Então, eu tenho R1, R2, infinitos R's. Eu vou somar eles para encontrar o resistor equivalente, tá? No caso da associação em paralelo, a gente vai ter que existem um ou mais nós entre os resistores, o que vai fazer com que ele seja submetido a uma mesma tensão e a corrente elétrica agora vai ser diferente nos resistores, tá? O resistor de maior resistência vai gerar uma corrente menor, tá? E aí a corrente elétrica que entra em um nó, né, ela vai se dividir pelos 3 resistores se a associação em paralelo for de 3. Tá? Então, aqui, I1 mais I2 mais I3 é a corrente elétrica que está entrando ali no nó aonde conecta esses 3 resistores, tá? E aí, o resistor equivalente ele não vai ser dado apenas pela soma deles, mas sim pela soma do inverso deles, certo? Então, a gente vai ter que a resistência equivalente vai ser 1 sobre a resistência equivalente, igual a 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais N inversos da resistência lá, tá bom? Então, existem essas diferenças que a gente tem que guardar entre a associação em série e a associação em paralelo para resistores. E aí, o que é uma associação mista? É aquela que vai misturar, uma parte vai ser em paralelo, uma parte vai ser em série, tá? Uma coisa importante que a gente tem aqui embaixo, ó, resistência equivalente e resistência equivalente. Quando que a gente vai usar essa expressão? Quando nós tivermos 2 resistores em paralelo. Então, quando eu tiver um resistor que está associado em paralelo, 2, né? A gente vai ter o produto dos 2 resistores divididos pela soma deles, sendo igual à resistência equivalente desse circuito de 2 resistores em paralelo, tá? E a terceira equação ali, né? R equivalente igual a R divididos por N, é quando você tem N resistores com o mesmo valor de resistência, tá? Então, imagine que você tem lá 3 resistores associados em paralelos de 10 ohms. Então, para calcular a resistência equivalente, eu vou dividir o valor 10
por 3, né? Porque o valor da resistência deles é igual, certo? Ok? Para finalizarmos, a gente tem lá os geradores elétricos e temos lá receptores elétricos, tá? Geradores elétricos são dispositivos capazes de alimentar um circuito elétrico, transformando energia não elétrica em energia elétrica, tá? O símbolo de um resistor, de um gerador elétrico ideal é aquele que tem uma resistência interna, então a resistência interna agora a gente vai chamar de Rzinho, tá? E ele vai ter um valor de uma força eletromotriz, que vai ser a tensão elétrica que vai ser fornecida pelo sistema, tá? Então, o Epsilon representa força eletromotriz, tá? Rzinho resistência interna. Então, quando se dá a passagem de corrente elétrica de menos para mais em um circuito elétrico, a gente vai ter um gerador elétrico, tá? Essa expressão aqui, U igual a epsilon menos R vezes I, é o que a gente chama de equação do gerador, tá? Onde a tensão U é representada ali pela tensão que foi usada pelo circuito, epsilon é a força motriz, Rzinho, resistência interna e a resistência que passa pelo circuito, tá? Aqui a gente vai ter o gráfico que vai representar para nós essa relação da força eletromotriz e a corrente elétrica, tá? Quando o circuito está aberto, a fonte vai ser fornecida pela a tensão que está entrando, a força eletromotriz, tá? Quando você tem os curto-circuito, né, a corrente ICC, é quando você não tem mais a passagem, você tem ali, né, que a tensão caiu para 0, tá? Então, você não tem tensão entrando no circuito, no curto-circuito, tá? E aqui embaixo a gente tem a relação para calcular a corrente elétrica que passa num circuito com gerador elétrico, tá? E vai ser igual a força motriz divididos por R, que é a resistência interna do gerador, mais a resistência equivalente do circuito, tá? Então, aqui a gente tem um circuito onde tem tanto um gerador quanto um resistor ali associado ali em série, tá? E aí você consegue calcular a corrente elétrica que passa pelo resistor usando essa expressão, tá? A diferença de um receptor para um gerador elétrico tá no fato que o receptor são dispositivos que transformam energia elétrica em energia não elétrica, não exclusivamente energia térmica, tá? Então, um gerador ele pode ir lá transformar a energia elétrica em luz, em movimento, né? Em diversas outras fontes de energia, tá? A diferença agora é que a corrente elétrica vai de mais para o menos, passando na resistência interna, tá? No caso do receptor, a gente tem um índice linha, tanto para a energia que entra, quanto para a resistência interna, tá? Então, aqui tá faltando um índice linha aqui, tá? E essa aqui é a expressão da energia que vai ser consumida pelo sistema. Tensão é igual à força contramotriz, agora porque a energia está indo contra o sistema, está fornecendo energia para ser convertida em outras formas de energia, mais a resistência interna do gerador, do receptor, vezes a corrente elétrica, tá? E aí a gente vai ter que a expressão matemática, né? A expressão não, o gráfico, né? Vai ser a fonte contramotriz, aumentando, né, até chegando num máximo lá de valor para a tensão elétrica, tá? Se a gente tiver um sistema ideal, né, a tensão elétrica vai ser igual à força motriz para um gerador, e no caso do receptor, a tensão elétrica vai ser igual à força contramotriz num receptor, certo, gente? Ok? Aqui a gente tem um circuito, né, gerador-receptor, né, onde você tem a passagem da corrente elétrica, que vai ser dada, né, pela diferença da força motriz menos a força contramotriz, e aí divididos pela associação dos resistores, tanto no sistema
do gerador, do receptor e do resistor que está ali no sistema, certo? Tudo isso eu tirei lá da apostila de vocês, né, Mega 1, né, da página 75 até a página 83, certo, gente? Então, vocês perceberam que eu dei uma aceleradinha aqui, né? A ideia é que o vídeo não ficasse tão longo, apesar de ser bastante coisa para a gente rever, né? Por questões aí da distribuição do planejamento do quarto bimestre, a gente vai precisar fazer alguns vídeos ou, né, assistir vários vídeos aí conforme for a gente vai usando aí as relações das apostilas, tá bom, gente? Então, assim, eu espero que o vídeo possa auxiliar vocês aí no momento dos estudos, que vocês consigam compreender o que é um resistor, o que é um gerador, o que é um receptor, né? E o que acontece com esses aparelhos quando eles são ligados no circuito, sendo que eles podem ser ligados em série, paralelo ou uma sucessão mista. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham uma excelente semana, que Deus esteja com todos vocês e um grande abraço. E até a próxima, gente!